Olá, amados irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui de volta para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. E o texto, meus irmãos, o qual nós vamos estudar hoje, está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 41 e o versículo de número 42, onde estão escritas as seguintes palavras. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse acerca deste era verdade, e muitos ali creram nele. Irmãos, quando eu leio esta passagem bíblica, eu vejo informações que emanam do próprio texto, fazendo uma clara distinção entre o evangelho dos sinais e o evangelho da verdade. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas, estes evangelistas, quando eles vão narrar os feitos de Cristo, quando ele curava um paralítico de nascença, quando ele ressuscitava um morto, quando ele abria os olhos do cego, quando ele fazia um surdo ouvir, eles chamavam estes feitos do Senhor Jesus de milagres. João, quando vai narrar estes mesmos feitos do Senhor Jesus, ele diz que são sinais. Então, quando o evangelista João está narrando que João Batista não fez sinal algum, ele está querendo dizer que João Batista não curou ninguém. Ele está querendo dizer que João Batista não ressuscitou nenhum morto. Ele está querendo dizer que João Batista não expulsou demônios. Mas tudo quanto disse acerca de Jesus era verdade. E realmente nós não vemos nenhuma passagem bíblica onde João Batista venha orar e Deus venha curar leprosos, ressuscitar mortos, expulsando demônios. Nós não vemos João Batista fazendo nenhum relato bíblico onde João Batista tenha feito estes sinais. Mas tudo quanto disse acerca do Senhor Jesus era verdade. Eu te faço uma pergunta aqui neste momento. Você quer conhecer o evangelho dos sinais ou você quer conhecer o evangelho da verdade? Quando nós lemos o evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 e o versículo de número 22, nós vamos ver escrito lá da seguinte forma: que muitos naquele dia, no dia do juízo, chegarão diante do Senhor Jesus e dirão: Senhor, não fizemos nós muitas maravilhas em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E o Senhor Jesus vai dizer abertamente para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Ou seja, profetizavam, eram profetas. Expulsavam demônios, conheciam a autoridade no nome de Jesus. Faziam muitas maravilhas, mas não anunciavam a verdade. Estavam preocupados em ver os milagres. Estavam preocupados com profecias, estavam preocupados em expulsar demônios, mas não estavam preocupados em anunciar a verdade. João Batista ele não fez milagres, ele não fez prodígios, ele não fez maravilhas, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Eu sempre tive essa preocupação de anunciar o evangelho e ver milagres, prodígios e maravilhas, e quando eu não vi, eu ficava frustrado. Mas Deus me levou a este texto de que a minha preocupação não tem que estar em ver milagres, em ver curas, em ver portas abertas. Não, a minha preocupação tem que ser em anunciar a verdade. E qual era a verdade que João Batista anunciava? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade que nós temos que anunciar. É o arrependimento, o bojo, o conteúdo da pregação de João Batista era arrependimento e apontando para Cristo, que era aquele que perdoava os pecados, que purificava dos pecados, que batizava com o Espírito Santo e com fogo.
O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação. Não é somente para milagres, é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele o que? No evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nós temos que ser justificados porque nós nos encontramos em falta. E essa justificação nós só encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nossa pregação tem que apontar para Cristo, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica de todos eles, e é aquele que nos justifica. O Senhor Jesus não veio neste mundo para fazer milagres, prodígios e maravilhas somente. Não, ele veio desfazer a inimizade que havia entre mim e Deus. Ele veio transformar este ser que era considerado inimigo e transformá-lo em amigo de Deus. Aprendamos isso. O evangelho dos sinais e o evangelho da verdade. Que a nossa preocupação venha a ser em anunciar o evangelho da verdade, que aponta para Cristo, que glorifique a Cristo e que nos leve a Cristo, porque somente em Cristo nós podemos alcançar perdão, justificação e reconciliação. Fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. O evangelho dos sinais e o evangelho da verdade. Você escolha sempre, eu espero que você escolha sempre o evangelho da verdade. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.